Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de formar um investidor melhor a cada dia. Nós trazemos aqui gestores, profissionais de referência do mercado, os órgãos reguladores e, naturalmente, outros participantes do mercado que te ajudam a pensar e se atentar a pontos fora da caixinha na hora de tomar sua decisão de investimento. E hoje nós vamos falar com a Fernanda Mello, que é CEO da Vert Capital, sobre, naturalmente, os mercados da companhia e um pouco sobre como você, investidor, pode se preparar para tomar a melhor decisão de investimento. Fernanda, é um prazer recebê-la aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer é todo meu. Eu quero começar com você, começar do começo esse bate-papo. Conta um pouquinho para a gente o que é a Vert Capital. Bom, a Vert Capital foi fundada em 2016 com o objetivo de trazer o mercado de securitização mais forte para o Brasil. Tá? Era um mercado muito incipiente. A gente, eu, a Marta e a Vitória, que somos as fundadoras, já trabalhávamos com isso antes. A gente fez o primeiro CRA público do Brasil em 2012. Então, assim, a gente investiu bastante tempo entendendo esse mercado, entendendo os riscos e decidiu fundar a Vert para ampliar o leque de opções para os investidores e para as companhias. Então, a gente começou com emissões de CRA e CRI em 2016. Em 2017, a gente já avançou para emissões de debêntures para fintechs. Em 2019, abrimos uma gestora para fazer gestão não discricionária de FDICs. Daí depois a gente pode entrar um pouquinho a mais. FDIC, securitização um pouco mais complexo que crédito privado, demanda ali um cuidado ao longo da vida daquele papel. E no final do ano passado a gente abriu uma DTVM também, para também fazer a administração desses fundos, que a gente pode ser gestor. Enfim, a gente ampliou bastante o nosso leque de instrumentos ao longo dos anos. E de 2021 para cá, a gente também tem investido muito. A gente começou a investir desde o início, mas de 2021 para cá mais aceleradamente, porque a gente comprou uma empresa de tecnologia para a construção da nossa plataforma interna de controle desses investimentos. Quanto mais a gente foi ganhando escala, mais a gente percebeu o quão importante é a tecnologia nisso tudo. Então, hoje, para você ter uma ideia, a Vert, 1/3 da Vert é o time de tecnologia, ou seja, é super relevante para o nosso crescimento. E o nosso objetivo é realmente poder atender tanto as empresas que estão querendo acessar o mercado com o melhor instrumento para ela, como os investidores com a melhor informação possível. Maravilha. E eu acho que você toca um ponto aí, que acho que no mercado de securitização especificamente, a gente vai aprofundar bastante esse papo ainda ao longo dessa conversa, mas no mercado de investimentos em ativos securitizados, a falta de informação é uma dor muito grande, né? A gente mesmo na Com Dinheiro, a gente acaba fazendo as consolidações de carteiras de wealth, e a gente tem uma dificuldade tremenda em ir atrás de cada agente fiduciário para buscar precificações. A precificação às vezes está defasada. A gente tem toda essa angústia dentro de casa. Mas, querendo ou não, a gente é uma plataforma. A gente conversa com várias wealths ao mesmo tempo e a gente concentra um volume de dores. Mas imagina o investidor, pessoa física, ainda que seja um investidor qualificado, mas ir lá comprar o seu CRI, o seu CRA, e ficar cego dessas informações depois, né? Como você enxerga, primeiro, se você sente essa dor também, se você, conversando com o mercado, sente isso como uma trava para o crescimento dessa indústria, e segundo, como você começa a enxergar e se existem princípios de soluções para essa dor. É uma dor existente há um bom tempo. Quando você fala de CRA e CRI, até a resolução 60, você não tinha nem a obrigatoriedade de relatório mensal.
Então, por muito tempo, você tinha relatório nenhum sobre o investimento. A precificação você tem o PU, mas a gente está falando de um PU que é uma renda fixa. Diferente de um fundo que você pode ver alguma questão de performance através do PU, aqui a gente está falando de renda fixa. Renda fixa você vai ver, vai acruando dia a dia ali a sua taxa. Então, você não consegue ter uma visão de como está esse investimento. Então, assim, a regulamentação foi ajudando ao longo do tempo. Então, assim, você começou a ter mais informação. Essa informação ainda é, às vezes, defasada. Existem muitos players que estão dentro de uma securitização e isso atrapalha, gera fricção da informação ao longo dessa cadeia inteira. Então, a gente sofreu e sofre muito com isso. Por isso que a gente começou a abrir mais licenças para a gente chegar um pouco mais perto da informação e poder trazer antes essa informação para o mercado e para o investidor. Tá? O nosso objetivo final é que o investidor entre no nosso site. Hoje a gente tem as nossas emissões lá, você tem uma página para cada emissão, onde você tem os documentos da operação, você pode baixar um histórico de preço e você tem relatórios mensais. A nossa ideia é evoluir isso para uma área logada onde o investidor possa selecionar os investimentos dele ali. Não necessariamente isso é online, não tenho acesso online ao investimento de cada um dos investidores, mas ele pode ele mesmo selecionar e poder gerar alertas, controles e criar o seu próprio controle ali. E, de preferência, diário e não mensal. Então, assim, é uma transição. Nada disso funcionaria se a gente não tiver com tudo 100% dentro de sistemas e com informações muito precisas. Então, assim, quanto mais players, quanto mais você depende de terceiros para a originação, para a informação original, mais chance você tem de demorar mais tempo, de não estar com o relatório em dia e às vezes a informação chegar na ponta final. Então, assim, é uma coisa que depende de uma organização do mercado como um todo. E sobre organização e regulação, a gente teve mudanças de regulação para a emissão de ativos securitizados, especialmente esses incentivados, né, recentemente. Como você tem sentido essa evolução do mercado e se essa mudança de regulação teve impacto nas formas? Naturalmente tem até aquele impacto estrutural, né? O público se concentrou nos públicos-alvos. Mas como você tem sentido a demanda tanto por novas emissões, quanto lá na ponta do comprador desse título, do investidor, como ele tem olhado para os CRIs e CRAs ao longo aí desse último ano? Assim, quando saiu foi super polêmico, né? Mas, assim, na minha opinião pessoal, faz bastante sentido o caminho. Eu acho que ainda tem e tiveram vários ajustes, né? Então, assim, quando saiu a regulamentação, ela veio um pouco torta, ela pegou empresas que eles não tinham a intenção de pegar, mas na prática a gente está falando de títulos que têm isenção fiscal para incentivo de alguns setores. Isenção fiscal, quando mal usada, e sabendo a necessidade de arrecadação que tem todos os governos, isso é uma coisa que quanto mais distorcido vai ficando, mais chance você tem de vir alguma porrada tentando regulamentar isso. Foi meio que aconteceu. Existiam distorções, você foi ampliando a regra, a ponto que você estava chegando cada vez mais longe dos setores originais de interesse do governo, que era o agro e o imobiliário. O que acontece com isso? Você acha que muitas emissões grandes empresas, etc., que estavam na cadeia ou um pouco mais longe, que iam por esse caminho, não vão conseguir mais acessar esse mercado. Mas o agro e imobiliário raiz vão estar ali e provavelmente vai ser mais demandado esse tipo de papel, porque vai ter uma escassez maior de volume, porque essas operações que talvez estivessem um pouco desenquadradas eram de volumes muito grandes. Então, assim, do lado do investidor, dos gestores de crédito, o que eu vejo? Uma procura muito grande por esses papéis ainda isentos real. Então, talvez seja uma oportunidade para se olhar um pouco além do que se estava olhando, porque você tinha tanta opção mais simples e direta, que você acabava assim, não, isso aqui é um pouco mais complexo, eu não vou olhar, porque eu já tenho isenção do outro lado. Sem isso,
acaba trazendo uma oportunidade aqui para os um pouco mais estruturados, que ainda assim tenham um risco de crédito controlado, acessarem o mercado com uma demanda melhor. Enquanto você tinha um restaurante, uma grande rede de restaurante, comprando e emitindo CRA, porque tinha recebível tinha que pagar o fornecedor de carne, o mercado não ia atrás da fazenda, que na verdade era para quem esse incentivado deveria chegar, né? E aí a gente acabava tendo uma desconstrução do mercado e o incentivo indo para o lugar errado, e dando capital para quem já ia ter acesso ao mercado de capitais, né? Exatamente. Por isso que, assim, polêmico era a minha opinião pessoal, mas acho que faz sentido. Vai demandar um pouco mais, talvez, de education, né, dos setores, um pouco mais das estruturas de garantia, como que a gente pode proteger. Quanto mais perto da pessoa física você vai, mais, talvez, difícil seja para entender o todo, né? Mas a informação estar disponível é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir realmente melhorar esse mercado e ampliar a oferta para os setores de interesse. A gente fala sobre educação e muitas vezes educação financeira a gente associa imediatamente com finanças pessoais, né? Poxa, eu vou gastar menos do que eu ganho, tá? Mas é muito para além disso, inclusive para as companhias. Existe uma falta de educação financeira nas empresas. Muitas vezes a empresa não sabe que poderia acionar um ativo securitizado para se financiar, não sabe o tamanho que precisaria vir essa securitização. Então imagina que é um negócio de outro mundo, só vou conseguir securitizar de 100 milhões para cima, e aí você acaba se auto-restringindo no mercado. Você não vai atrás porque você acha que é impossível, ou primeiro porque você não conhece, depois você acha que não é para você, e acaba criando entraves no mercado que não precisariam existir, né? E aí, por isso também a gente traz aqui no programa, Fernanda, para ajudar a explicar para a gente esse tipo de instrumento, né? E recorrentemente está batendo na conversa no ponto de risco. E o risco de um ativo securitizado é diferente. Porque muitas vezes o investidor começa a investir via banco. E o banco é um primeiro sparring de risco para o investidor. Então, se você compra uma LCI, você está comprando um título lastreado em imóveis, mas quem está te devendo é o banco. E se ele não recebe lá da obra da incorporadora, problema dele, você só vai ser afetado se o banco quebrar. Na securitização não é assim, você de fato está fazendo seu investimento nos papéis. Conta um pouquinho dessa dinâmica de risco e já fala para a gente o que o investidor que está assistindo a gente tem que se atentar na hora de pensar o risco da sua carteira de crédito privado. Ótimo. Exatamente essa é a grande questão, bobeou, você está lá, tem uma LCI, que embaixo dela tem os mesmos papéis que poderiam estar embaixo de um CRA. A diferença, quem deve é o banco, outro quem deve são os devedores dos lastros que estão aqui. Vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simplificada. Você tem, vamos pensar num CRA, uma LCA com um CRA. Você tem 100 produtores rurais debaixo de uma LCA. Você tem esses mesmos 100 produtores rurais debaixo de um CRA. Tá? Aqui você vai receber 90 e poucos % do CDI. Provavelmente aqui você vai receber CDI mais X%. Aí começa a grande diferença. Obviamente, um é risco banco, por isso a taxa mais baixa, e o outro é o risco pulverizado, mais difícil de analisar, taxa mais alta, risco retorno. Então esse é o primeiro elemento básico. Quer dizer que esse aqui é muito pior que esse aqui? Não necessariamente. Óbvio, depende do tamanho da LCA que você vai comprar, para você ter ali o respaldo, né, do FGC. E no CRA você não tem. Mas a análise de crédito vai estar baseado assim, quem são esses produtores, quais são as garantias que você tem por trás, quem está controlando isso, como que isso foi estruturado, quais são os elementos que podem fazer com que esses produtores não paguem, no caso de agro, ter uma safra ruim,
onde estão localizados esses produtores. Estou dando um exemplo. Tá num estado onde é mais arriscado, menos arriscado. Então, assim, quando você vai investir nesse tipo de ativo, e normalmente você vai ter provavelmente alguém te auxiliando ali na análise disso, quando pessoa física, né? Você vai estar com o seu dinheiro numa grande instituição e você tem o seu cara de relacionamento para investimentos. Esse cara vai tentar ali te ajudar a trazer esses riscos. Você, pessoa física, poderia aprender um pouco mais sobre crédito para tentar fazer você mesmo essa análise e você escolher os seus próprios ativos. Mas, basicamente, você tem que ir na camada do lastro e das garantias e entender que pode dar ruim ali e que faria você não receber. Ou atrasar no recebimento. Então, assim, te demanda um pouco mais de tempo de análise do que simplesmente, tô com meu dinheiro ali, 200 mil, numa LCI, o banco tal que eu conheço não vai quebrar, então não preciso pensar, vou lá e ponho, é mais fácil. Se você vai começar a buscar um pouco mais de retorno, você vai ter que ir um pouco mais a fundo e entender onde você está pondo o dinheiro. Sempre entenda onde você está pondo o dinheiro. Eu acho que essa é a mensagem principal. É assim, entenda você mesmo, de preferência. Existem diversos conflitos dentro do mercado, né, de interesse enquanto a informação, né, para você, investidor final. Então, sempre bom você saber um pouco e saber o que você precisa olhar, né, antes de colocar o seu dinheiro ali. Sem sombra de dúvida. Acho que você tocou nos 2 pontos centrais. Você precisa conhecer onde você está investindo e você precisa se conhecer. Para aí você conseguir casar essa necessidade se você, por exemplo, está disposto ou não a correr determinado risco de default, e em que proporção. E aí você trouxe um ponto interessantíssimo também, que é o que é essa diversificação. Às vezes, quando você está olhando o recebível, às vezes você tem um ponto de diversificação geográfica. Não compra tudo de produtores do Mato Grosso, porque vem um El Niño, se perde a safra de maneira orquestrada. Pega produtores em regiões difusas, produzindo safras difusas, eventualmente que tenha ciclos de safra diferentes. E aí já vem outra pergunta sobre o formato desses recebíveis. Eu posso ter CRIs ou CRAs, especialmente CRAs, de diferentes cedentes e diferentes sacados também. Então, um mesmo recebível, na verdade, tem uma série de credores ali embaixo? Você pode. A verdade verdadeira é que embaixo do CRI do CA pode ter tudo isso, a complicação que você quiser ali. Por isso que a gente chama de estruturados, e por isso que é importante que ter um bom estruturador e um bom controle pós. Quanto mais pulverizado e mais cedentes você tem, mais devedores você tem, para começar, quanto mais devedores você tem, mais pulverizado tá, menor tende a ser o seu risco. Desde que muito bem controlado para evitar fraudes, que esse recebível exista de fato, alguém está cobrando isso, como que está sendo a cobrança, etc. Pensa assim, você tem um CRA de 100 milhões devido por uma empresa só, ou ele devido por 1.000 devedores. Aqui, se essa única empresa é binário, quebrou, não quebrou, você perdeu tudo ou não perdeu tudo. Aqui não. Aqui, se eu tenho 1.000 devedores e um não paga, você pode continuar recebendo tudo e com um rendimento ainda muito bom, ou 2 ou 3. E é isso que a estrutura vai tentar te deixar mais blindado, né? Quanto você tem estruturas onde você tem níveis de investidores diferentes, os que correm mais riscos, os que correm menos. Começa sempre com o que corre menos para você ir entendendo. Então, assim isso vale para dentro do CRA, mas isso vale para fora. Diversificação de investimentos é sempre importante. Quando você vai para crédito, também. Então, assim, tem uma contradição, né? É muito mais fácil analisar um corporativo. Então, a tendência de se vender os corporativos, e mesmo as instituições que estão vendendo, que se você quem vai me vender? É o meu banco, a minha corretora, etc. É mais fácil para ele saber qual é o risco daquilo, então eu te vendo o que é mais simples. Quando você vai mais pulverizado, mais complexo, pouca gente entende, portanto, se você não entende, você não vende. Então, esse ativo dificilmente chega na ponta. Exato. E é isso que a gente precisa tentar mudar. Não, eu acho que as pessoas têm eu usei o termo default, mas vamos ao termo
para ser duro nessa distinção, tem o calote. As pessoas têm um medo excepcional do calote, mas você tem que pensar que um portfólio de crédito é esperado que exista um nível de default. Por que isso é tão importante de bater na cabeça do investidor? Às vezes você tem vou forçar um pouquinho os números só para simplificar a conta. Você tem um período de CDI a 12 e você tem um CRA que paga 200% do CDI. E você está pulverizado em 100 diferentes créditos, né? E um deles deu default. Você perdeu 1%. 1% é metade do seu retorno de um mês. Ao invés de você receber em um determinado mês 200% de CDI, você vai receber 100% de CDI. Não é tão desproporcional quanto pode ficar na cabeça do investidor, de que, olha, ele não pagou, então não vou receber nada, perdi meu dinheiro. Não, você perdeu tanto quanto se você tivesse deixado de aplicar a 200 e aplicado a 100. Né? E isso, às vezes, gera um impacto, o choque do nome maior do que ele deveria ser. Né? Agora, você tem um ponto que para o mercado é mais difícil explicar, para o mercado é mais difícil analisar, mas para você que está lá atuando na securitização, também é mais difícil equilibrar 100 caixinhas do que uma. E como é que você equilibra? Eu pergunto muito franca, muito sincera, como é que você equilibra a estrutura de custos? Porque aí você vai ter que observar 100 companhias, é muito mais trabalhoso do que você ir pegar ir andando aqui na Faria Lima e visitar um banco sócio ainda, não? É exatamente nisso que a gente se especializou. Então, assim, a gente faz corporativo? Faz também. Mas a nossa especialidade é os pulverizados. Então, a gente estruturou uma plataforma e a gente foi evoluindo essa plataforma desde a estruturação. Então, como você falou, nós, quando estruturamos uma coisa que vai a mercado, a gente já sabe que vai ter um nível de inadimplência, a gente já prevê isso dentro da estrutura e a gente já mitiga de alguma forma para tentar que não afete mínimo possível o investidor. Então, essas coisas são sempre pensadas antes da emissão. Depois, você falou certo. Fazer a gestão e a administração disso daqui ao longo do tempo, quanto mais devedor, mais difícil, mais complexo, tá? E aí, você tem a tecnologia. Sem tecnologia não dá. Não dá. Simplesmente impossível. E quanto mais você vai para o mercado de empréstimo pessoal, fintechs, etc., mais complicado ainda. A gente processa mais de 1 milhão de parcelas por mês de pagamentos. Então, assim, a gente tem que controlar isso constantemente. Não é 1.000, 100. A gente está falando de milhões. Então, isso é humanamente impossível você fazer isso através de uma planilha ou mesmo de um BI. É possível através de sistemas muito bem construídos e robustos. Existem muitos sistemas que fazem isso hoje? Não tem sistema para você contratar pronto. Ou tem muito engessado e não te serve para tudo que você precisa. Por isso a gente deu 10 passos para trás, comprou uma empresa uma software house e construiu isso internamente. Pelo conhecimento que a gente tinha da estruturação, ou seja, onde estão as minhas maiores fragilidades. E por quê? Para a gente poder ter escala nisso e poder apresentar melhores produtos para o investidor, eu tenho que melhorar cada vez mais os controles pós, de cada um, individualmente, de cada um desses devedores. Não tem outra forma. É tecnologia, muitas vezes é inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Vou comprar uma carteira. Tem estruturas que você compra carteira todo dia. Então, eu vou ter que verificar todos os créditos todos os dias. Se eu tenho 1.000 créditos para verificar, eu tenho que fazer a compra num dia só. Beleza, eu recebi um arquivo com as informações do crédito, daí eu recebo o PDF daquele crédito. Como que eu vou verificar isso? Uma pessoa vai sentar e verificar? Não, naturalmente pessoas erram. Então, quanto maior o volume, maior a chance de você ter um erro humano aqui. A única forma, tecnologia, e nesse caso específico, eu estou falando só com a inteligência artificial. Você vai conseguir ler um PDF com rapidez, num custo adequado, e com a curiosidade de que você precisa. Então, assim, você tem que estar constantemente investindo nessa parte para que o seu custo, o nosso custo de tocar esta quantidade maior não seja impactado
de ponto que inviabilize da gente prestar um bom serviço. Então, isso aqui é uma condição muito importante para os investidores se atentarem. Quanto maior pulverização, melhor o teu risco, mas maior é o controle que você tem que ter para aquilo dar certo. Pulverizado sem controle, o risco é grande, não tem como. Vocês vão avaliando, reavaliando qualidade de crédito dos recebíveis que já estão a mercado. Vocês também fazem esse trabalho de continuar acompanhando, ver como está a empresa, está indo para... está melhorando ou piorando a qualidade daquele crédito para ir comunicando ao mercado, a quem comprou esse crédito também, fazendo essa ponte? Quanto mais pulverizado você está, menos você vai no crédito individual daquele devedor. Porque daí você não consegue ir a fundo em risco de crédito. Se eu tenho uma empresa mais simples, se você tem 1.000 devedores, você vai ter checkpoints que você pode fazer constantes. Nesse caso, o que a gente vai informando para o mercado? Como que está o recebimento, quem está atrasado, quem não está atrasado, como que está sendo isso. E a gente vai marcando esses atrasos com provisões para devedores duvidosos. Então, isso vai sendo marcado e informado através dos relatórios para que os investidores tenham a ciência disso. Quando a gente está falando do lado, por exemplo, de uma empresa cedente, quando a gente vai entrar numa empresa cedente lá, a gente faz um Know Your Client inicial daquilo ali e existe atualizações periódicas do sistema que a gente usa de compliance com relação a alterações com relação a essa empresa cedente. Eu vou avaliar o crédito da empresa cedente todo ano? Não, a não ser que seja uma demanda do investidor, esteja incluído ali como um trabalho para fazer isso. Mas eu vou sempre acompanhar a vida daquele crédito ali, informações importantes que possam barrar eu parar de comprar crédito de um certo cedente e informar ali e precificar corretamente cada um desses créditos. Crédito pulverizado você vai através de faixas de atraso, como é feito em bancos também. Então, você vai marcando isso a mercado, dependendo do atraso que você está e do setor que você está também indica uma coisa diferente. Tipo, é esperado no agro um atraso de 30 dias. Por que é esperado? Porque pode ter atrasado a chuva, colheu depois, portanto, entregou o produto depois, recebeu depois. Isso daqui é um calote? Não. Isso é a natureza, é o nosso agro é 20 e tantos % do PIB e ele é assim, sempre foi e não vai mudar. Mas se você entende esse risco, você já não fica em pânico se atrasar um mês no agronegócio. Crédito pessoal, aí você já está falando diferente. Com um prazo curto, então daí você vai... então você tem que entender minimamente de crédito e dos setores para você poder fazer uma boa precificação ali daquele ativo e o investidor também entender e não entrar em pânico, como você falou. Calote, eu vou perder meu dinheiro. Não, veja bem. É parte da regra. A princípio, esse relatório que a gente vai todo mês tem que ter as informações importantes para você julgar o que está acontecendo e ter a tranquilidade ou não, né? Sempre tem risco. Crédito é risco. Isso a gente nunca vai falar, isso daqui não tem risco. Crédito sempre tem risco. Mesmo empresas AAA, eventualmente podem acontecer. Aconteceu, ano passado você teve uma Americanas que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer o que tinha acontecido. Então, assim, quem topa ir para crédito tem que pôr uma parte do seu portfólio em crédito. Sempre, porque crédito existe risco. Mas pode ser um risco super controlado e você está tendo um retorno muito acima do que você teria em outros investimentos? Sim. E é isso que você precisa aprender. A entender o risco que você está correndo e se foi bem estruturado e está sendo bem controlado. E bem modelado. Bem modelado. Inclui isso daí na estruturação. Assim, estruturar sem modelar, não dá. O estruturado precisa de um conhecimento específico. Que o mercado foi se desenvolvendo, né? É uma coisa nova para o brasileiro, uma nova para o mercado financeiro brasileiro. Eu trabalhava com bolsa, eu não trabalhava com crédito. Também gastei ali bons anos para aprender um pouco sobre isso. Então, acho que isso vai ser cada vez mais natural para frente, assim como é em outros países. Maravilha, estamos batendo esse papo com Fernanda Mello, CEO da Vert Capital, sobre o mercado de securitização, sobre a tecnologia embarcada nesse ativo de crédito, inclusive os riscos envolvidos e como mitigá-los, como ponderá-los para que você consiga aproveitar
esse tipo de performance superior sem entrar demais em pânico. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Fernanda Mello, CEO da Verte Capital, sobre o mercado de securitização, as tecnologias embarcadas nesse mercado, naturalmente como avaliar, como ponderar os riscos envolvidos no crédito privado, de modo que você possa aproveitar, surfar os benefícios dele, trazer esse retorno adicional sem cair em ciladas desproporcionais, estando atentos aos riscos e gerenciando esses riscos da melhor maneira possível. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre o lado do investidor e como entender essa pulverização e avaliar esse crédito pulverizado. Mas a gente até tinha lançado aquela provocação que muitas vezes a educação financeira não é só do poupador guardando dinheiro, mas é na companhia, ela entender qual é a posição dela no mercado, como ela pode usar o mercado de capitais a seu favor. E eu queria voltar nesse bloco por esse caminho, né? Qual é o tamanho de companhia que poderia já procurar um recebível securitizado para se financiar? Vamos lá. Acho que vou começar não respondendo no tamanho, mas eu vou chegar no tamanho. Fechado. Tá? Esse education é super importante. Quando você fala de uma empresa, a gente tem, assim como o investidor, você tem que buscar uma diversificação de funding. Você nunca pode depender de um único financiador, por melhor que ele seja. Ou seja, você está com tudo dentro de bancos, só bancos estão te financiando, se deu algum estresse no mercado e eles resolveram por um ano parar de dar crédito ou diminuir o crédito, etc., você não tem nenhuma alternativa já construída. Então é sempre muito importante você também ter diversificação de fontes de financiadores. Tá? E o mercado de capitais tem um papel importante disso, que é você indo cada vez mais perto da ponta do investidor final, mesmo de fundos, gestores e etc. Então, eu acho que assim, qualquer empresa tem que, mesmo que seja pequena, tem que ter isso no seu radar. Hoje, talvez seja difícil para uma empresa que quer emitir 10, 20 milhões acessar o mercado de capitais por questão de custo de estruturação inicial. Porém, e isso pode parecer, esse financiamento é mais caro que o meu do banco, vou ficar com o do banco. Veja bem, é um caminho a ser trilhado. Se você está numa vertente de crescimento e você vai chegar num tamanho onde você consegue fazer uma emissão de 50, eventualmente um dia de 100 e etc, e assim vai, você precisa construir o seu nome no mercado de capitais também. Então, apesar, e a gente sempre falou isso para o agronegócio quando a gente começou a fazer CRA, o education do lado do produtor e do setor foi enorme, porque eles estão acostumados com crédito rural, né? Crédito rural barato, é outro mundo. Então, assim, você pode fazer uma emissão de 10, 20 milhões, talvez essa primeira não seja a coisa mais barata que você vai ter e nem o prazo mais alongado que você vai ter. Dificilmente você vai fazer uma primeira emissão onde ela é muito barata e o prazo é muito alongado, se você nunca foi ao mercado. Existe uma curva onde o mercado e o investidor começam a te conhecer. Quanto mais ele te conhecer, maior vai ser o prazo que ele vai te dar e menor vai ser a taxa, a percepção de risco que ele vai ter sobre você. Então, é um papel nosso, de participantes de mercado, viabilizar também para estas menores que isso seja possível. Não é uma coisa simples, porque você tem essa questão do outro lado, entender a vantagem, e tem também o lado de quem está pondo ao mercado, porque o volume pequeno para todo mundo saber, gente, como que ganha dinheiro no mercado de capitais quem está estruturando e distribuindo. É um percentual que a empresa sabe claramente qual é, e o investidor também, porque passa a ser público, sobre o volume da operação. Se o volume é muito pequeno, o quanto você ganha é menor. Então, assim, tem que existir uma estrutura ou uma simplificação, agilidade maior para que isso
vem a mercado com um custo menor, apesar do volume pequeno, ou seja, adequar o custo de quem está do lado de cá também, para que viabilize emissões menores. Tá? Ou seja, muitas vezes você vai cobrar o X% da operação, mas se a operação for muito pequena, você aumenta esse X. E aí tem outro ponto, né? Se a emissão é mais curta, esse X na cabeça representa uma taxa sobre o período de financiamento maior. Se você faz uma emissão bastante longa, esse X se dilui ao longo do tempo. Então, quando você compara com uma taxa mês a mês com o spread que foi colocado no banco, isso neta e fica mais barato fazer a emissão. Então, quanto mais longa e maior o volume da emissão, mais barato é ir para o mercado de capitais. Exatamente. Ah, mas eu vou esperar e vou só lá na frente. Não. Você precisa construir esse caminho. Ou então você vai começar a construir quando você for construir com 100 milhões. Vai ser bem pior pagar caro nos 100 milhões do que num volume menor. Então, assim, é um caminho a ser trilhado. Então, existe sim empresas menores. A gente já fez emissões de 15, 20, 30 milhões. São muitas? Não são muitas. Mas eu acho que a tecnologia também entra aqui para tentar ajudar a gente a baratear um pouco isso e viabilizar esse tipo de emissão chegando mais para o investidor, né? Então, assim, investidor nessas empresas, provavelmente você vai investir uma quantidade menor para ter um risco mais controlado. Você pulveriza a quantidade de investidor também, exatamente pensando nisso. Então, é possível, mas a gente precisa se esforçar um pouco mais ali para viabilizar isso. Então, assim, empresas menores, entendam que é um caminho a ser trilhado, porque ele é importante. Uma hora você vai ter que fazer e vai ser bom para você no longo prazo. Então comece a plantar sua sementinha agora. Eu tenho uma pergunta muito ingrata para fazer para você. Você vai olhar de dentro e vai falar, puxa, essa comparação é tão distinta, né, que não faz sentido. Mas, para o investidor que está assistindo a gente, eu tenho certeza que muitos deles já fizeram essa pergunta. Então eu queria aproveitar aqui sua presença para organizar essas caixinhas. Qual é a diferença de comprar dívida via CRI/CRA e comprar dívida via FDIC? Falei que era ingrata? Sabe quantas vezes você acha que eu já ouvi essa pergunta em sala de aula? Eu vou te falar. Agora eu vou usar a sua resposta. Se o lastro, o ativo que tiver embaixo, o recebível que tiver embaixo, for o mesmo, não tem diferença. Desculpa, um é isento, o outro não. É isso, gente. Não importa o instrumento, por isso que a gente, daí vou vender aqui, já que você já me colocou por isso que a gente abriu tantas licenças. Para nós não importa qual é o instrumento, importa é o lastro. Esse vai ser o meu trabalho de cuidado. Então eu preciso estar apta a usar um FDIC, uma debênture securitizada, um CRA, um CRI, um CR, não importa qual que é o instrumento. E o investidor deveria olhar da mesma forma. Não é um instrumento que vai te falar qual é o risco. É o que está embaixo desse instrumento que te fala que é o risco. Então, nunca compre nada. O FDIC é mais arriscado ou menos arriscado que o CRA, que o CRI. Não, esquece. É o que está embaixo que vale. Se tiver embaixo igual dos dois lados, o risco é igual. Talvez o FDIC tenha um pouco mais de histórico e mais regulamentação. Sim, mas eles estão cada vez mais iguais, as regulamentações. E aqui o que vale é que quem está controlando precisa ter sistemas muito bons. Nem sempre uma coisa que está há muito tempo tem o sistema de ponta para lidar com quantidades cada vez maiores de recebíveis ali para te dar a segurança que você quer. Então, assim, não é um instrumento que você tem que olhar, é o que está embaixo. Então, o que puxa de regulamentação, por exemplo, o FDIC tem imposto o seu percentual de subordinação, né? Então, como é que você comentou que o que importa é o que está dentro, mas esse olhar para o vizinho, quem é seu par ali no passivo do fundo, é um pedaço importante também de ser avaliado o risco, né? Você falando de quem está na subordinada? Por exemplo. Sim, sem dúvida. Normalmente quem está E naturalmente, quanto é o percentual de subordinação? Percentual de subordinação, ele é determinado pelo risco. Quanto maior o risco daquela carteira, você olha lá o histórico daquela carteira de vários anos.
e ele tem uma inadimplência muito grande, se você vai multiplicar essa inadimplência por um certo número, é que, assim, vou dar um exemplo, nas agências de rating você multiplica por 5, 6 vezes para ter um rating bom. Beleza, eu vou pegar essa inadimplência, multiplicar por 5, 6, é a subordinação que eu preciso ter. Então, 20% pode ser muito ou pode ser pouco, depende da carteira que você está pondo dentro. Então, não olhe, 20 é muito, então eu vou comprar, não. Ou 5 é pouco, não vou comprar, não. 5 pode ser muito para uma carteira que tem uma baixa inadimplência e 20 pode ser pouco para uma carteira que tem muita inadimplência. Então, essa é a primeira lição. Segundo, quem está na subordinada normalmente é quem é o patrocinador ou o cedente da operação, porque ele também está no risco. Ótimo, legal. Eu tenho uma subordinação adequada para o risco daquela carteira, sim ou não? A remuneração que está nessa subordinada é exponencialmente maior do que a minha, que estou aqui, sim ou não? E às vezes você pode ter um subordinado que está vindo um investidor direto. Legal, ótimo. Puta, esse investidor entende de crédito? Entende muito de crédito. Esse é um fundo do cara que é especialista em crédito. Putz, ele teve um olhar. Para ele estar ali nas primeiras, subordinada, gente, primeiras perdas. Se eu tenho um crédito pulverizado, quem perde primeiro, se tiver inadimplência, é subordinado. Então, assim, quanto mais sênior você tiver, menos chance você tem de errar. Então, se você tem um gestor na subordinada especialista, é muito bom, porque ele olhou esse crédito, né? Então, assim, faz diferença. Mas, importante você ter um bom controlador disso. Nem sempre o especialista de crédito, que é o gestor que está correndo esse risco, é o cara melhor para fazer esse acompanhamento. E tá olhando, né? Ele pode também ter se pulverizado lá e eventualmente tá um pouco mais afastado daquele crédito específico. Bom, é um sinal bacana isso. Olhar, mas obviamente você não vai colocar a sua canela nessa bola só porque o seu vizinho quis dividir também. Exato. Muito bem. Excelente explicação. Agora, quando o aluno me perguntar a próxima vez, eu vou mandar seu vídeo. E como é que tem sido essa conversa agora, especialmente via FDICs, eu imagino, com as fintechs e esse novo universo de possíveis demandantes de crédito que vocês têm olhado, têm acompanhado e agora têm tido como clientes também? Olha, esse é um mercado que já é cliente já há bastante tempo, tá? Começou em 2017 com a primeira emissão e aí a gente usou debênture de securitização, que é o par do FDIC quando não é agro e nem imobiliário. O instrumento é uma debênture, só que não é uma debênture corporativa, é uma debênture que tem o risco dos laços que estão embaixo. Então a gente fez muita debênture para fintech nos últimos 3 anos, que teve um boom de fintechs entrando no mercado, e FDICs também. Então, tem muita fintech que faz FDICs e debêntures, porque são bolsos diferentes. As debêntures são pares dos CRIs e CRAs? São primos, só que vão para setores diferentes. Então, as debêntures vão para setores que não imobiliário e agro. Perfeito. Daí você vai para debênture porque você não vai ter isenção e você tem ali a sua casca com um patrimônio separado, com a segurança que o CRI e o CRA tem, numa debênture de securitização. Tá? Então, você pode fazer ou um FDIC ou uma debênture de securitização. Qual é o risco? É o que está embaixo. Mas o debênture versus FDIC é o que está embaixo. E é quem está controlando. Ponto. Então, assim, não é um instrumento menos arriscado que o outro. Tá? É um mercado que cresceu bastante, com taxas mais gordas, ou seja, o crédito pessoal tem uma taxa mensal muito mais alta do que os outros créditos. Por outro lado, também tem uma inadimplência bem maior. E aqui a importância de você entender quem é o originador do crédito, como que ele está economicamente, como que é a cobrança disso, é ele que está fazendo, ele tem um bom controle disso. E se ele não existir mais, quem que vai fazer essa cobrança? Porque são normalmente startups, né? Então, assim, a gente também aprendeu ao longo dessa jornada, porque a gente foi crescendo junto com elas, e aí a gente foi vendo tanto as coisas que deram certo quanto as que deram errado. Às vezes dá errado, gente. É fato, é crédito. Normalmente, esses casos estão com investidores muito mais especializados, profissionais, etc., porque você só chega aí a mercado para pessoa física quando uma coisa muito mais madura no final das contas. Mas
você foi entendendo que esse é um mercado que vai crescer, né, que você precisa de mais oferta de crédito para pequenas empresas, para a pessoa física, que não só os grandes bancos. Mas também, como eu disse, sempre com o olhar, quem é esse cara, ele vai estar ali amanhã, qual é o histórico que existe, qual é o histórico dessa carteira, como está a cobrança, quem acompanha isso. Para você evitar qualquer tipo de problema no futuro, para esse tipo de crédito cada vez mais, é mais importante ainda do que no imobiliário e no agro, tá? Porque é uma coisa nova. Então, você tem curva de aprendizado para todo mundo. Então, acho que é uma coisa que vai crescer, que pode ser muito bom, mas com uma atenção maior. Eu queria perguntar, você comentou que veio de ações, que todo o próprio universo de securitização razoavelmente, você comentou que clientes antigos de 2016, né, a gente está... Mas é um mercado todo muito novo, né? A gente está falando, de 2016 para cá, a gente está falando de 8 anos, a gente está falando de FDICs começaram a ser desenhados em meados da década de 00, né, começo dos anos 2000, é todo um universo muito novo. E de onde veio a ideia, né, de criar a Verti Capital? Né? Até de onde veio a ideia de mudar lá de ações, né, para que o Roger, você deve conhecer também, lá ele falava, né, ações é para quem gosta de contar história, renda fixa é para quem gosta de fazer conta. E você estava do lado legal, que era contar história, você foi fazer conta. Ações é assim, tipo, não é o valuation que vai definir se a ação vai subir ou vai cair. Essa é a única certeza que eu tenho. Você pode fazer a melhor valuation que você quiser, não vai te dizer, tá? Então, assim, eu fiquei uns 12 anos trabalhando com ações como gestora, e em 2010 eu decidi migrar para a parte de crédito, tá? Olha que bom, né? Olha o valor da bolsa naquela época para agora. Você vai ver que, teoricamente, devia estar muito mais que está hoje, está quase igual. Então, assim, essa mudança veio um pouco de ter um pouco mais controle sobre o que você está colocando ali. Fazer conta, é muito mais fazer conta. É um pouco mais preciso do que o mercado de ações, tá? Então, em 2010, foi bem antes da Verti, quando eu migrei para o mercado de crédito, começando com a securitização pro agronegócio, tá? Numa outra empresa que eu e a Marta éramos sócias, antes da Verti. O que a gente olhou naquele momento? Putz, securitização é uma coisa nova, uma coisa que nos mercados desenvolvidos, muito usada e muito saudável, pode ser mal usada também, como aconteceu nos Estados Unidos, mas depois você vai entrando em regulamentação, uma necessidade para o mercado de crédito de qualquer país, de qualquer empresa, né? E a gente tinha naquele momento CRIs, com algumas securitizadoras já fazendo, com bastante expertise, FDICs e CRA, nada, zero. A gente olhava e falava, por quê? Tem a mesma isenção, é o maior setor do país, por que não tem CRA? E aí a gente gastou um tempo ali, falou assim, vamos pegar esse nicho aqui, vamos desenvolver esse nicho. Então a gente começou ali, durou 2 anos e meio a primeira estruturação de CRA. Não conseguia fazer registro nem na Bovespa e nem na CETIP, porque na época eram 2, e nenhuma das 2 tinha sistema. Então você tinha que convencer uma das 2 a fazer o sistema. Os advogados não sabiam como fazer. A gente estava numa curva de aprendizado. Então assim, a gente gastou um tempo ali para pegar um nicho que não existia e que a gente acreditava que tinha um potencial gigante. Não faz sentido o maior setor do Brasil, que demanda crédito, não estar no mercado de capitais. Então, a gente se especializou em securitização para o agronegócio. Então, de 2010... e aí, em 2012, foi a primeira emissão de CRA pública, que foi com uma emissão que era da Bung com a Singenta. Até 2016, a gente se aprofundou na securitização para o agronegócio. Diversas estruturas diferentes, mostrando um pouco para os investidores qual era o risco, trazendo do outro lado que existia essa opção. E em 2016... eu e a Marta, a gente entendeu que poderia ampliar o nosso leque para vários outros setores. O que a gente faz, e a securitização em si, é muito jovem nesse país.
e precisa de especialistas que entendam desse produto para desenvolver esse mercado e para ajudar a aumentar isso dentro do mercado de capitais. O mercado de capitais basicamente era debênture corporativa, né? Então assim, precisamos desenvolver esse mercado. Se você olhar crédito privado, ainda não tem investidor estrangeiro. Na bolsa tem liquidez e tem... Por quê também? Porque tem muito investidor estrangeiro. Então a gente ainda está... A gente nem chegou nessa parte aí. Quando chegar, provavelmente, o que vai acontecer? Você vai passar a ter um mercado secundário muito maior, enfim. Aí você vai ter uma liquidez maior, porque acho que esse é um problema um pouco do crédito privado para o investidor. Você tem que entender que você não tem um mercado líquido, como bolsa, que você compra e vende no mesmo dia, ou fundo que você resgata. Mesmo FDICs, tem FDICs que não são resgatáveis. Então, assim, o investidor tem que ter essa ciência que o dinheiro vai ficar parado por aquele período ali. Se você tivesse um mercado secundário, se você precisou do dinheiro e você não estava programando, você consegue vender ele no secundário. Isso é uma evolução que a gente precisa para esse mercado para frente. Mas quando a gente abriu a Vert, a gente vê aqui tem uma oportunidade. Precisamos desenvolver o mercado de crédito privado e principalmente de securitização no Brasil. E aí, para isso, a gente precisa ampliar para vários outros setores e estar também muito próximo do regulador. Então, a gente participa de várias comissões de Ambima, de novas regras, mesmo no pré, onde você comentários para mudança de regras, tudo isso a gente está sempre ativamente participando. Então, isso também é muito importante. E era isso que a gente queria com a Vert. E aos poucos a gente foi lá, criando o nosso portfólio de licenças para poder atender ao mercado e ajudar nessa evolução. E aí eu digo, licenças estão aqui, tecnologia, a gente investiu muito e está trazendo aquilo que eu te falei. Imagina, se você, investidor, puder ter diariamente, se você entrar dentro de um site, ou você mesmo criou vocês que fazem um controle para os outros, criamos uma API aqui, você pega automaticamente essa informação, como a sua vida vai ser melhor e você ter mais clareza. Você vai pegar o dado e vai criar lá o seu relatório, o seu dash, que vai te trazer a informação visual, porque você não vai olhar 1000 créditos. Se você olhar uma planilha com 1000 créditos, você não viu nada, você não sabe se está bem ou se está ruim, você precisa de coisas visuais para te explicar isso. Então, assim, para mim a evolução do mercado você tem os instrumentos, eles estão com uma regulamentação boa, e você tem bons controles para trazer a informação, quanto mais real-time, melhor, na ponta. Com isso, você vai trazer mais investidores. Trazendo mais investidores, você vai gerar mais liquidez por um mercado secundário. E quando você tiver esse mercado secundário, aí sim a gente está numa maturidade de mercado bem maior. Fernanda, muito obrigado pelo papo. Foi um prazer receber você aqui no programa. E fica à vontade também para deixar seus contatos, quem quiser saber um pouco mais da Vert, saber um pouco mais sobre a sua trajetória, por onde pode encontrar a Fernanda e a Vert por aí. Muito obrigada a você, foi um prazer. Eu sempre gosto muito de discutir esse tema, porque vem um pouco da paixão nossa, quando a gente criou nosso filho ali, a Vert, para resolver isso. Sem sombra de dúvidas. Quer deixar seus canais? Site? www.vert-capital.com. Maravilha. Ali você vai conseguir acessar o nosso site, acessa o nosso LinkedIn, Instagram, pode seguir a gente, que a gente posta bastante coisa também. Sigam também, porque tem bastante notícia específica do setor que a gente coloca e comenta. Não, sem sombra de dúvidas. Pode então vert-capital.com. Sigam lá também. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Muito obrigado a Vert Capital por ceder aqui a participação da Fernanda e muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com o intuito de trazer para vocês essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo os insights, as perguntas, o que você não pode deixar de pensar na hora de investir, o que está fora do radar e você precisa começar a acompanhar mais de perto como pensar cada parte do seu portfólio. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com o programa de hoje. Se você quiser saber um pouco mais também sobre a Com Dinheiro, de como ela pode ajudar a você, os seus investimentos, ao seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br e deixe também lá sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, manda lá uma mensagem para a gente, um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje fica por aqui, até a próxima.